Olá, quero agradecer à comissão organizadora pelo convite em participar do Congresso Amazônico de Enfermagem e estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica para falar sobre o tema atuação do enfermeiro no contexto das inovações tecnológicas. Eu sou Silvana Soares dos Santos, sou enfermeira pesquisadora do AC Camargo Cancer Center, sou especialista em enfermagem oncológica, mestre e doutoranda em ciências de oncologia pelo AC Camargo, geneticista titulada pela SBEG e atual vice-presidente da sociedade, e conteudista e facilitadora do projeto Mapa Genoma Brasil. Bom, é importante dizer que a atuação do enfermeiro nesse contexto de inovações tecnológicas, na área de genética e genômica, ela tem se expandido de maneira exponencial, eu diria, né? Em diversas áreas, em especial oncologia, doenças raras e na medicina de precisão, em todas as áreas de conhecimento em que a medicina de precisão se insira. Mas é importante dizer que isso, como eu falei, tem se expandido de tal maneira que a todo instante nós temos novos caminhos abertos em termos de conhecimento, de ação, de possibilidades de exploração, e o enfermeiro precisa também aprender a lidar com essa mudança exponencial. E esses avanços, eles vão impactar diretamente na prática clínica, mesmo que nós estejamos falando de um enfermeiro que não é especialista, né? Então, essa aula aqui não diz respeito apenas aos enfermeiros especialistas. É óbvio que o enfermeiro especialista vai ter competências muito específicas, mas a genética e genômica é um nicho de conhecimento que veio para ficar e que está se expandindo em várias áreas, várias especialidades. Então, é inevitável que o enfermeiro, ainda que generalista, ou, de repente, especialista em uma outra área, em cardiologia, em terapia intensiva, enfim, é inevitável que esse enfermeiro entre em contato com a genética e genômica e que, de alguma maneira, precise interagir ou atuar dentro dessa linha de conhecimento. Então, essas inovações, essas novas tecnologias, elas vão impactar na prática clínica, vão impactar o aconselhamento genético, obviamente aí no caso dos enfermeiros especialistas, e também a pesquisa científica. Também é super importante dizer que a enfermagem, ela é a cola de integração, né? É ela que vai fazer esse alinhavo da genética e genômica na prática, e muitas vezes vai estar presente em vários momentos da genética e genômica, né? Na prevenção de uma doença, no diagnóstico, no tratamento, seja curativo ou de suporte que essa doença possa ter, no acompanhamento de pacientes e famílias com doenças genéticas ou adquiridas, e eventualmente até no pós-doença, né? No pós-morte desse paciente. E esses avanços, apesar deles trazerem muitas oportunidades, seja para paciente, seja para enfermagem, seja para o enfermeiro, é importante dizer que ele vai demandar uma abordagem cada vez mais multidisciplinar, porque obviamente que o profissional nem sempre vai conseguir cobrir todas as frentes, né? Tem algumas questões de genética e genômica que são do escopo essencial do médico, né, no que diz respeito a diagnóstico, mas vai exigir essa abordagem multidisciplinar cada vez mais e também vai exigir que se desenvolvam novas competências, que se amplie, né, o seu conhecimento e se atualize, né, com uma frequência muito maior e para que essas novas competências possam ser desenvolvidas. E é importante a gente trazer alguns conceitos básicos dentro da genética e genômica que fazem sentido para a gente, para a nossa discussão. Primeiro, a questão da genética. Genética é um ramo da biologia, apesar de a gente lidar com a genética na medicina, mas é um ramo da biologia que vai se concentrar em estudar os genes em si, a sua variação dentro dos organismos vivos, porque nós temos mesmos genes que podem estar presentes em vários organismos diferentes, em várias espécies diferentes, porém ela vai ter ali uma função que pode ser idêntica, pode ser parecida, pode ser diferente, né? E também como esses genes se correlacionam do ponto de vista da hereditariedade, né? Se eles estão relacionados com uma herança
aos descendentes do ponto de vista genético. Quando nós olhamos para a genômica, nós vamos falar de um estudo desses genes de uma maneira geral, pensando nas suas funções dentro desse organismo, mas também a interação desses genes entre eles mesmos e o meio ambiente. E aí, quando a gente fala de meio ambiente, a gente traz o conceito de epigenética, que está muito na moda hoje, que tenta justamente olhar para essa questão de como esses genes interagem com o meio ambiente e de como a genética se altera sem a interferência dos fatores genéticos, porque a gente passou por uma fase da genética e genômica em que a gente tentava compreender como as mutações, né, como os defeitos nesse material genético produziam doenças e produziam situações e produziam fenótipos e produziam realidades em virtude daquele gene, daquela mutação. E hoje a gente está compreendendo e estudando muito como outros fatores que não são nada genéticos, como o meio ambiente, como o fato de eu fazer atividade física ou não fazer, como o fato de eu fumar ou não fumar, como o fato de eu passar por um estresse ou não passar, como o fato de eu usar uma medicação ou não usá-la, de eu beber ou não beber, enfim, como essa interação com o meio faz um liga e desliga de genes, né? Produz uma repercussão nos nossos genes, sem, no entanto, gerar uma mutação, né? Então, não temos uma mutação envolvida, mas nós temos uma interação do meio ambiente com os genes que produzem uma consequência, tal como se nós tivéssemos uma mutação. Então, nós estamos nessa fase da genômica. E outra coisa importante é a saúde de precisão, né? A saúde de precisão, ela vai buscar, a partir desse entendimento de genética e genômica, estratificar melhor este indivíduo, conhecer melhor esse indivíduo, para que possamos, com base nessas informações que têm a ver com este indivíduo, levar a um aperfeiçoamento do cuidado da saúde, com base na sua informação biológica, nos biomarcadores, enfim, com base em alterações que estão no nível molecular, a gente possa personificar o cuidado à saúde. Então, aquele cuidado lá da ponta que a gente pode personalizar com base naquilo que está lá dentro da célula, né? Então, esse é o princípio da saúde de precisão. E qual a importância de nós olharmos para a genética e genômica dentro da saúde, né? Primeiro que a gente vai possibilitando trazer diagnósticos cada vez mais precisos, né? Ou mais fáceis em algumas circunstâncias, né? Quadros que às vezes a gente precisa de simplesmente sinais e sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, por exemplo. Então, ajuda muito no diagnóstico diferencial, né? Vai permitir que a gente faça uma curada, tenha uma acurácia ainda maior desse diagnóstico, né? Ou uma facilitação desse diagnóstico, no caso de diagnósticos que são mais complicados, com base em sintomatologia, em quadro clínico. Além disso, a gente permite, como eu disse, personalizar os tratamentos, né? Então, eu posso entender se aquele medicamento, ele deve ser dado ou não, se, eventualmente, questões de dosagem, eventualmente, se aquele medicamento tem ação ou não naquela pessoa, com base nessas características. Então, por exemplo, no caso do câncer de mama, pacientes que têm uma alteração no gene HER2, elas podem se beneficiar do uso de um medicamento, que é o trastuzumab, o Herceptin. Pacientes que não têm essa alteração, não adianta a gente dar um medicamento para elas, porque elas não vão ter o benefício, elas vão ter apenas o efeito colateral, né? Então, por exemplo, essa ação, né? Então, a gente pode personalizar, não é tratar todo mundo igual, mas a gente pode fazer algum pequeno ajuste para os pacientes de acordo com algumas características moleculares. E a gente vai conseguir compreender doenças cada vez mais complexas, né? Porque existem doenças que não dá para a gente ficar ali só no âmbito do sinal sintoma. O câncer é uma delas, né? A gente pode ter 10 pacientes com câncer de mama e cada uma das pacientes vai ter um comportamento completamente diferente, né? Porque não é só saber que é câncer de mama. Então, diz respeito ao que tipo de câncer de mama o momento em que esse diagnóstico foi feito, se a doença está avançada, é inicial, se é in situ, se é invasivo, enfim, tem uma série de características aí que a gente olha para a gente diversificar. E aí a gente pode ter 10 pacientes com doenças completamente diferentes, apesar de todas elas
terem o mesmo CID, né, que é C50. Então, a gente vai conseguir compreender doenças cada vez mais complexas. E é importante dizer que dentro da saúde, e que a gente chama de ômicas, né? Então, a gente tem a genômica, que vai olhar, como eu falei, a epigenética, que é essa interação dos genes com o meio ambiente, vai olhar as variantes genéticas, né? Então, porque o mesmo gene pode ter várias mutações diferentes, e eventualmente algumas mutações a gente já sabe que são patogênicas, ou seja, são mutações que produzem uma doença, produzem um risco aumentado a uma doença. Outras a gente ainda não sabe, que então são aquelas de significado incerto, outras são variantes que não têm repercussão, então são variantes que nós chamamos de benignas, ou eventualmente variantes silenciosas, ou seja, não produz nenhum tipo de alteração no desfecho do material genético. Então, a genômica trabalha com isso. Depois a gente teve a transcriptômica. Então, a transcriptômica vai olhar num nível ainda mais minucioso, vai olhar lá no RNA, vai olhar a estrutura do RNA, porque toda a leitura do DNA é feita através de moléculas de RNA e pedacinhos de RNA que são utilizados para fazer a leitura dos aminoácidos. Então, a gente olhar para isso, olhar para uma coisa que a gente chama de splicing alternativo, porque no nosso material genético nós temos áreas que nós chamamos de codificantes e não codificantes, e antigamente a gente achava que as áreas não codificantes eram só lixo genético, e hoje a gente sabe que não, e que a forma como essas áreas que não codificam nada, que aparentemente não fazem nada, a forma como elas estão distribuídas, então algumas áreas maiores, outras áreas menores, a forma como essas áreas estão distribuídas, que fazem esse splicing alternativo, fazem todo sentido. Então, a transcriptômica traz esse apelo para que a gente olhe para a genética. A proteômica, ela já vai olhar a questão das proteínas, né? Então, todo o material genético, ele é transcrito, ele é lido, né, traduzido em proteínas. E aí a gente vai olhar essas proteínas que são ativadas ou não ativadas, como essas proteínas estão sendo secretadas, quais estruturas, como elas estão sofrendo, né? Porque depois que a proteína é feita, ela é produzida, ela sofre ainda algumas modificações depois dessa confecção, diremos assim, e isso pode também mudar um pouco a pegada da proteína, então isso tem a ver também com a nossa genômica, com a nossa epigenética, então a proteômica vai olhar para isso. A metabolômica já vai olhar essa proteína do ponto de vista do trânsito dela, do metabolismo dela naquele organismo, né? Então, como ela vai ser transportada, como vai ser esse transporte, qual que vai ser a cinética enzimática, como as enzimas, porque enzimas são proteínas, como essas enzimas estão trabalhando nas diversas funções. Em alguns momentos, por conta de alterações genéticas, podem se acumular proteínas em determinados momentos, como essa proteína é ou não degradada, né? Então, a metabolômica vai olhar para esse aspecto. Então, essas 4 ômicas é o que a gente chama de cascata dos sistemas biológicos, e a gente tem pesquisa nessas diversas frentes, né? Para olhar o material genético sob diversas perspectivas, né? E a informação genética, é importante dizer que ela é permanente. Claro que podem acontecer coisas ao longo do tempo, mas a princípio, apesar de que hoje a gente já tem estudos trabalhando nessa direção e algumas coisas já sendo trabalhadas em termos de tratamento, nesse sentido de edição gênica, mas a princípio a informação genética ela é permanente, única, e ela tem essa característica crônica e progressiva, ou seja, esse indivíduo ele vai acumulando cada vez mais informação genética, né, ao longo da sua vida, né? Ela é extremamente complexa, vocês viram lá as 4 ômicas que olham aspectos e vertentes completamente diferentes do mesmo material genético. Essa informação genética, ela também tem uma característica familiar, né? Por mais que eu não tenha nenhum risco de desenvolver doenças por conta da minha carga familiar, obviamente que eu recebi carga genética, informação genética dos meus pais.
Então, a minha informação genética, ela também é familiar. Ela, às vezes, é incerta, né? Ela pode gerar situações previsíveis ou imprevisíveis. E isso tem a ver um pouco com a epigenética que eu disse, né? Então, que a gente tem estudado muito isso, esse liga e desliga de genes, e a epigenética, os estudos em epigenética têm tentado entender isso, se de alguma maneira a gente consegue trabalhar ao nosso favor esse liga e desliga. Você imagina que seria bárbaro, né? Se eu conseguir, com um meio ambiente, provocar um cenário genético favorável a mais saúde e menos doença, né? Então, isso é uma questão importante. Mas hoje é incerto. Por que é incerto? Quem já não viu, por exemplo, aquele indivíduo que não bebe, que não fuma, que se alimenta bem, que faz atividade física e teve um câncer, né? Em contrapartida, a gente tem lá aquele vozinho, né? Eu tive um tio-avô já falecido, mas um tio-avô que tinha 95 anos, e ele fumava desde os 10 anos de idade. E ele nunca teve nenhuma doença pulmonar, não teve câncer, não teve enfisema, não teve DPOC, né? Morreu de data de validade mesmo, né? Morreu de velhice, simplesmente. Não tinha nenhuma alteração que a gente pensa, não, fuma há 80 anos, pelo menos, né? E não tinha nenhuma. Então, assim, veja que é incerto. A gente sabe que o cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão, de outras doenças pulmonares, mas a gente não consegue dizer com certeza que aquele indivíduo que fez isso vai acontecer isso. A gente diz que aumenta, a gente sabe que aumenta o risco. Mas e aqueles que não desenvolvem o câncer, né? Então, a gente ainda não tem essa exatidão, por isso ela é incerta. E ela também é estigmatizante, porque, eventualmente, o saber, essa informação genética, vai nos dizer que aquela pessoa, aquele indivíduo, tem mais risco de desenvolver uma doença X ou Y. E essa informação pode ser usada contra a própria pessoa. E esse é um dos motivos da informação genética ela ser sigilosa, né? Porque isso pode ser usado pelo seguro-saúde, ele pode ser usado pela empresa em que a pessoa trabalha, por exemplo, né? Porque aquela pessoa tem risco de ter aquela doença, de se afastar por aquela doença. Então, isso pode ser, ou essa pessoa vai ficar doente, vai precisar de tratamento, vai usar muito mais o seguro-saúde. Além disso, na própria família, né? Se aquele indivíduo tem aquela mutação, ele fica com aquele estigma de que ele é o responsável por ter transmitido aquele risco maldito, né, diremos assim, para o restante da família. Então, é bastante estigmatizante. É importante a gente falar também da perspectiva histórica da genética e genômica. Em 1960, nós tínhamos uma saúde que era basicamente comunitária, a enfermagem, ela trabalhava basicamente na área materno-infantil, né? Em 62, nós temos um primeiro artigo que cita a importância da genética como conhecimento no currículo da enfermagem. E em 79, um outro artigo que diz que o conteúdo de genética que é dada na faculdade de enfermagem, ele é insuficiente para a necessidade daquele conhecimento. Em 1980, nos Estados Unidos, sai materiais a respeito do papel do enfermeiro especialista em genética. É lá que começa essa onda. Em 85, aqui no Brasil, nós temos a atuação da primeira enfermeira geneticista, propriamente dita, apesar dela não ter essa especialidade, a gente nem tem essa especialidade ainda, mas é a primeira enfermeira que trabalhou com genética, que a gente tem conhecimento, que é a professora Annelise Abrão, lá na Unifesp. Ela trabalhava no ambulatório que atendia mulheres em gestação de risco, ou seja, ela fazia aconselhamento genético gestacional, né? E eu tive o prazer de estudar com a professora Annelise Abrão, de fazer estágio nesse ambulatório, mas ela é considerada a primeira enfermeira em genética no Brasil. Em 88, foi fundada a ISONG, lá nos Estados Unidos, que é a Sociedade Internacional de Enfermagem Genética e Genômica, e que é uma sociedade super importante, que dita muito do que a gente tem de conhecimento em enfermagem genética e genômica, é a ISONG que trouxe para nós, né? Em 2001, sai um parecer no Corém São Paulo,
sobre o enfermeiro no papel de conselheiro genético, mas ainda sem muito avanço nesse quesito. Em 2014, em decorrência da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Rara, a Portaria 199, o enfermeiro foi incluído como membro essencial na equipe das raras. E em 2014 também sai a resolução agora do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, a resolução 468, que diz que o enfermeiro tem competências e tem habilidades para fazer aconselhamento genético. Em 2018, nós temos a resolução 570 do COFEN, que reconhece a especialidade em enfermagem genética e genômica. E um ano depois, oficialmente, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica é registrada, apesar de a gente estar trabalhando desde que saiu a política de raras, a gente conseguiu finalmente registrar, ter a primeira diretoria, a primeira formação de fato oficial em 2019. Mas nossa luta já é anterior, tanto é que a gente conseguiu que o COFEN soltasse esse reconhecimento da especialidade. Em 2020, nós fizemos o primeiro edital de especialistas e titulamos os 10 primeiros especialistas do Brasil, do qual eu faço parte. E a enfermagem genética e genômica, segundo a ISONG, é aquela que protege, promove e otimiza a saúde, e bem como as suas habilidades, previne doenças e lesões, alivia sofrimento através do diagnóstico das respostas humanas e da defesa do direito ao cuidado da saúde genética e genômica de indivíduos, famílias, comunidades e populações. Esse é um conceito bem bonito, que a gente gosta bastante da ISONG. O foco da enfermagem, quando a gente está falando de genética e genômica, é justamente o impacto da genética e genômica na saúde. Então, primeiro que o enfermeiro, ele ajuda a identificar a influência da genética ou genômica na saúde daquele indivíduo, ele ajuda a educar famílias e pessoas sobre o impacto na sua saúde, e a partir daí estabelece ações para otimizar essa saúde, reduzir riscos, tratar doenças e promover o bem-estar de indivíduos e famílias. E quando a gente olha dos atributos da enfermagem genética e genômica, é importante que nós estamos atentos às experiências e às respostas do cliente. A gente está lá para integrar os dados todos que cheguem, né, com base nesse diagnóstico, para ajudar o cliente a compreender a sua experiência. Nós aplicamos o nosso conhecimento em genômica e levamos em consideração aspectos éticos, legais e sociais. Então, isso é uma coisa que é muito importante para o enfermeiro em genética e em genômica. E qual que é o nosso papel, né, em genética e genômica? Então, a atuação do enfermeiro, ele vai estar em várias situações diferentes. Então, primeiro, em qualquer estágio da vida, então, do nascimento à morte, incluindo em algumas situações as intervenções pós-morte, nas situações que são pré-sintomáticas, mas que têm um risco de uma condição hereditária, por exemplo, pessoas que são mais suscetíveis a uma doença porque tem um componente genético envolvido, casais que estão sob o risco de ter uma criança com uma condição genética e nos procuram ali para fazer um planejamento familiar, pessoas que solicitam, que desejam ter mais informações genéticas ou genômicas sobre sua saúde ou seu risco de doença, e pessoas que fizeram eventualmente um teste genético e necessitam de orientação ou de ajuda para interpretar esses achados genéticos. Importante dizer que o enfermeiro tem também muitos papéis, né? Ele tem um papel de cuidador, ele pode ser um navegador, aliás, em genética e genômica, né? O enfermeiro que trabalha no ambulatório de genética, fazendo aconselhamento genético, ele é um navegador nato, né? Então, ele já faz navegação, muito antes da gente ter a política de navegação, né, em saúde, ele faz navegação, ele ajuda a coordenar esse cuidado, porque tem muitos profissionais ali envolvidos. Ele é educador, porque ele tem que fazer um plano de educação, plano de segmento, plano de orientação, estabelecer metas, né, com aquele indivíduo. Ele também pode trabalhar como consultor, eventualmente, como administrador de serviços de genética, como pesquisador, como é o meu caso, né? E ele pode trabalhar ainda no advocate,
que é uma coisa que também tem se falado bastante hoje, que é você poder ajudar o paciente, trazer informações a ele, para que ele possa navegar nesse universo de saúde. Mas em que sentido? Compreendendo seus direitos, seus deveres, para que ele possa compreender as legislações que estão a favor dele, que o protege, né? Quais são os direitos. Então, às vezes, ele precisa fazer uma judicialização, então qual é o caminho? Ele precisa de um exame, de uma medicação, ele precisa conseguir um determinado serviço. Então, como fazer isso é a função desse profissional que faz o advocate. Ou advocacy, né, que se fala bastante. Pensando na aplicação da genética na prática clínica, então, primeiro pensar nos testes genéticos, né? Então, o enfermeiro ele vai ajudar desde a coleta do material biológico, seja sangue, saliva, ou qualquer outro tecido, e também vai ajudar a equipe multiprofissional na interpretação desses resultados. Eventualmente, a história clínica foi coletada por esse enfermeiro, né, se ele faz parte ali do ambulatório de genética. Então, ele vai ajudar nessa interpretação. E ajudar na interpretação e ajudar na tradução dessas informações para o paciente e para a família. Além disso, ele pode estar envolvido e trabalhando com farmacogenômica, que também é uma área de conhecimento que tem avançado bastante, que é a gente compreender como estes genes afetam a absorção e degradação de medicamentos. Então, a gente compreender como que os indivíduos metabolizam certas drogas com base em certas alterações, né? É a gente compreender, eventualmente, que um indivíduo pode ser um metabolizador lento e ele precisa receber menos droga, porque a droga vai demorar mais tempo para sair do corpo dele. Ou ele é um metabolizador potente, então a droga vai sair muito rapidamente. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um analgésico, é aquele indivíduo que vai ter escapes de dor, ou se ele estiver recebendo uma anestesia, ele vai acordar no meio do procedimento, se ele receber a mesma dosagem que um outro paciente. Então, a farmacogenômica também tem permitido esse conhecimento para personalizar tratamentos e evitar reações adversas e otimizar as terapias. Então, quando eu sei como é essa interação, quais as mutações que esse indivíduo tem, essas alterações que esse indivíduo tem, e como ele reage com essas drogas, eu consigo manejar melhor o medicamento para aquele indivíduo, né? E, além disso, estabelecer planos de cuidados, né, com base nesse perfil, estabelecer metas, estabelecer um programa de rastreamento de exames, estabelecer um programa de mudança de estilo de vida, por exemplo. Então, tudo isso, a genética genômica vai ser importante. Além disso, com base na questão da educação e do aconselhamento genético, né? O enfermeiro, ele tem um papel essencial na educação de pacientes e famílias sobre as suas questões genéticas, né? Às vezes é a primeira fonte de informação que esse indivíduo e essa família tem. É aquele que vai traduzir todos esses termos técnicos e vai falar de uma maneira muito mais próxima e conseguir fazer um diagnóstico daquela família para compreender barreiras de comunicação, barreiras de letramento, né? Estabelecer dentro da realidade daquela família quais são as prioridades, as demandas mais importantes, porque não dá para numa consulta eu despejar tudo em cima daquele indivíduo, daquela família, que não vai fazer nada com aquela informação, né? Então, a gente conseguir estabelecer quais são as questões importantes e fazer um programa de treinamento, um programa de capacitação mesmo dessa família. A cada consulta, trazer um elemento novo, com base naquela realidade de vida, com base naquele momento, naquela condição de compreender, e fazendo um avanço ali nessa educação, né? E conseguir fazer com que os pacientes entendam os riscos e os benefícios com relação aos testes, promovendo uma autonomia informada, né, para que ele possa, de fato, decidir, sabendo, entendendo muito bem sobre aquela decisão, né, e fazer com que eles compreendam o impacto dessas informações para o restante da família, que eventualmente não está lá dentro do consultório, mas a gente, através daqueles indivíduos, é que a gente vai conseguir trazer outros membros da família que possam também estar sob risco, né? Além disso, muitas vezes oferecer um apoio emocional, psicológico,
né, para esse paciente, para essa família, durante esse processo de aconselhamento genético, e trazendo sempre para a discussão questões éticas, questões sociais, questões legais, que estão relacionadas com a genômica, com aquela questão daquele teste, direito a certos medicamentos ou não, enfim, a gente tem que trazer essa informação para o consultório. E, além disso, muitas vezes vai ser o educador da equipe de enfermagem e de outros profissionais para essas novas tecnologias e como elas vão se aplicar ao nosso cuidado, né? Então, esse papel de treinamento da equipe de saúde vai ser também muito importante, porque vai estabelecer outras abordagens terapêuticas. Eventualmente, se você trabalha num centro infusional, por exemplo, e uma nova droga liberada, né, para ser administrada, foi incluída ali no rol do SUS, ou foi incluída, né, pela Anvisa para ser usada, ou foi incluída no rol da ANS, e, portanto, o convênio, ele é obrigado a pagar, e ela está ligada a uma alteração genética, né? Então, é super importante que a gente possa trazer essa informação para a equipe, para que eles possam compreender essa nova realidade, né? Além disso, treinar sobre protocolos de coleta de amostras biológicas, como manejar essas amostras, para que a gente possa garantir qualidade e integridade desses exames. E também sensibilizar a equipe com relação a aspectos legais, né? Então, a gente tem a lei da pesquisa clínica, a lei 738, sobre dados em genética e genômica, dados, bancos de dados com dados genéticos, então, que são importantes para a gente trazer também, quando a gente está manejando a própria LGPD, né, que o dado genético é um dado sensível, então a gente também treinar a nossa equipe para estar sensibilizada a essas questões. E quais desafios e oportunidades, né? Primeiro, questões éticas e legais. Então, a privacidade dos dados genéticos é uma questão bastante importante, não só por conta da LGPD, né? Sempre foi, mas a gente tem agora a LGPD que, inclusive, penaliza, né, quem não fizer um bom cuidado com estes dados. Então, é uma preocupação importante, porque são informações sensíveis que podem ser utilizadas e gerar um prejuízo para esse paciente ou para essa família. E ser motivo de discriminação genética, inclusive, porque os indivíduos vão ser tratados de maneira diferente com base nessas questões. Então, isso gera uma preocupação ética bastante importante. Então, é importante que o enfermeiro ele esteja preparado para lidar com essas questões e saiba o cuidado que ele tem de ter ao manejar essas informações na sua prática diária, né? Com relação à medicina de precisão, então, muitas vezes ele vai estabelecer planos de cuidados individualizados, ou ele vai participar do desenvolvimento desse plano de cuidado com base no perfil genético desse paciente, né? Muitas vezes ele vai monitorar biomarcadores que vão identificar predisposições a doenças e que vão direcionar a certas intervenções preventivas. E ele também vai apoiar a implementação de protocolos de rastreamento genético para familiares, por exemplo, né? Então, fez o aconselhamento genético, fizemos o diagnóstico de uma síndrome, por exemplo, uma síndrome de predisposição ao câncer hereditário, né? E aí a gente vai estabelecer com aquela família qual que vai ser o plano de rastreamento, né? Para que a gente possa ter diagnósticos precoces. Então, estabelecer esse plano, como fazer, o porquê fazer, a importância, para que a gente possa ter uma adesão, né, a esse programa de rastreamento. A capacitação e a formação contínua desse indivíduo, eu já disse, então é super importante que ele se capacite continuamente e esteja sempre atualizado com base nas inovações, que ele esteja sempre inserido em algum programa educacional, né, para que ele possa ter uma ajuda nessa capacitação contínua e, eventualmente, participar de eventos científicos que possam trazer esse conhecimento também, né? Além disso, é importante que esse profissional ele esteja sempre em colaboração, sempre interagindo com outros profissionais de saúde. A genética e genômica mostra o quão é importante nós agirmos em comunidade. E quando a gente fala isso, não só o especialista, né? Isso é uma das frentes muito fortes da SBEG, a importância de se defender o conhecimento de genética e genômica para os não especialistas. Primeiro, porque os especialistas são poucos. Segundo, que os especialistas não estão em todos os lugares, e não é para estar mesmo,
né? Os especialistas, eles vão estar em certos centros específicos, estratégicos, pensando em termos de estrutura de saúde. E o não especialista vai estar em todos os lugares, né? Então, é importante que a gente também faça essa integração com os não especialistas, né? E diversas disciplinas de saúde, olhando para esse paciente com base na genética e genômica, vai promover uma abordagem mais globalizada. E isso vai permitir que a gente aprenda muito mais, né? Porque nós vamos aprender uns com os outros e aprender a perspectiva do outro também. E vai colaborar, obviamente, enormemente na qualidade do cuidado que a gente presta. Com base nas inovações tecnológicas, que é o que a gente tem aqui para isso, né? Primeira coisa, a questão do sequenciamento de DNA, que não é necessariamente uma inovação recente, né? Mas é algo que tem se generalizado cada vez mais, e a gente tem se permitido fazer isso de maneira mais rápida, mais barata. E antigamente a gente fazia só o sequenciamento de um gene, hoje em dia a gente consegue fazer de um exoma, então grandes áreas, às vezes do genoma inteiro. Então, a gente consegue fazer leituras muito maiores, mais rápidas e mais precisas do que a gente fazia antes. Então, por isso que eu disse que o sequenciamento não é necessariamente uma inovação atual, mas a questão de como a gente faz hoje, isso sim é uma inovação. Tecnologia de ponta em termos de equipamentos que fazem essa leitura, de computadores que fazem a leitura dessas grandes quantidades de informação, né? Também a gente tem uma precisão ainda maior para identificar mutações, né? Para identificar questões. Então, por exemplo, umas técnicas mais antigas que a gente tinha, muitas vezes o laudo vinha com um teste negativo. E aí a gente fazia um teste um pouquinho diferente, a gente descobria que aquele teste negativo não é porque era negativo, era porque estava faltando um pedaço enorme do gene. Então, a gente não identificou a mutação, mas, na verdade, aquela técnica não era apropriada para a gente perceber uma grande área de deleção, né? Então, estava faltando, era como se a gente tivesse uma rodovia e estivesse faltando uma ponte gigante ali no meio daquela rodovia. Então, a gente também tem tecnologias hoje que conseguem melhorar a nossa percepção e identificação desses defeitos, dessas mutações. E a gente vive, né, a era do sequenciamento New Generation, né, que a gente chama NGS, que é uma tecnologia que revolucionou, de fato, essa pesquisa e essa realização dos testes, porque a gente consegue fazer uns sequenciamentos gigantes em larga escala. Isso, além de acelerar o tempo de resposta, a gente também barateou muito o processo, né? Porque a gente otimiza esse processo de leitura. Além disso, o uso da inteligência artificial, né, o que a gente chama de Big Data, usar a inteligência artificial para interpretar grandes volumes de dados, porque da mesma forma que a gente consegue sequenciar em larga escala, a gente produz quantidades absurdas de dados e que precisam ser lidas e interpretadas também de maneira otimizada, né? Imagina se a gente tivesse que ler centenas e centenas de páginas, com que tempo a gente liberaria esse laudo, né? Então, a gente também utiliza a inteligência artificial para isso. E aí a gente precisa de cada vez mais softwares e bancos de dados que garantam a privacidade e a segurança das informações do paciente, mas que consigam lidar com esses grandes volumes de informação, né? Outra coisa importante é edição genética, que é o PIS-PR, né? E outras técnicas que são parecidas, que a ideia é a gente conseguir fazer modificações neste gene, né? E dentro dessas técnicas de edição genética, a gente tem o CAR-T-cell, né? Que já está sendo utilizado de rotina para algumas doenças, para alguns cânceres, com resultados bastante promissores, né? Então, a gente conseguir fazer intervenções mais precisas e eficientes e determinadas no DNA para produzir um resultado que seja aceitável para nós, né? E aí, a partir daí, tratar certas doenças genéticas, e isso tem trazido bastante esperança nesse sentido. Claro que isso também levanta muitas questões éticas,
de como a gente vai usar o poder de fazer essa edição genética para situações boas ou ruins, né? Então, isso tem sido trabalhado com bastante cuidado. E aí, dentro disso, né, o pessoal que trabalha em Comitê de Ética e Pesquisa, eu sou membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Camargo, olha essas pesquisas com dado genético com lupa, né? Porque a gente precisa ficar bastante atento com relação a essa questão. Outra coisa importante para o enfermeiro é se envolver, né, em estudos clínicos, colaborar com estudos clínicos. Às vezes eu não sou da pesquisa, mas essa pesquisa está acontecendo na minha unidade, então contribuir com a realização desses estudos, compreender diretrizes e protocolos que vão impactar na prática da enfermagem e que vão favorecer mudanças de paradigmas. Como eu falei, participar dos comitês de ética é uma coisa que a gente pode fazer, né? É um trabalho voluntário, mas a gente pode fazer, né? Para participar do comitê de ética da nossa instituição. Isso ajuda também a gente contribuir com essa pesquisa indiretamente, mas também a contribuir com essa discussão. Outra coisa importante é olhar para essa questão da acessibilidade dos testes genéticos. Eles têm se tornado mais acessíveis, porque o valor reduziu bastante, entrou muito mais coisa no rol da ANS, apesar de ainda no Sistema Único de Saúde o teste genético está restrito a pacientes que participam de estudos científicos, há algumas instituições que têm algum tipo de custeio, de fomento, que não é o SUS em si, então eles conseguem realizar, porque ainda não está nesse sentido de rotina no Sistema Único de Saúde. Eu participo do projeto Mapa Genoma Brasil, e a perspectiva é a gente mostrar dentro do Sistema Único de Saúde que faz sentido, que faz diferença a gente ter testagem para esses pacientes, né? Então, no programa a gente trabalha só com pacientes com câncer de mama, coloretal e próstata, mas que são os tumores mais prevalentes no Brasil, mas a gente tem conseguido mostrar isso. Então, eu acredito que com bastante esperança que a gente consiga trazer bastante informação para a mudança desse paradigma. Outra coisa importante é que esses testes vão permitir diagnósticos de cada vez mais de doenças que têm algum tipo de dificuldade para o diagnóstico hoje, ou que tem um diagnóstico mais demorado, né? Então, essa é uma questão bastante importante e que vai gerar uma urgência também em a gente conseguir trabalhar a prevenção e tratamento de maneira mais otimizada, porque essa informação vai vir mais rápido, né? E ajudar a interpretar esses resultados, né? Ainda mais a gente tem muitos testes comerciais que são vendidos e são feitas propagandas para você ir lá e simplesmente comprar o teste e fazer, né? E é super importante que esse paciente ele tenha um auxílio de um profissional para fazer a interpretação desses resultados e para conseguir traduzir como esses resultados impactam na sua vida e o que ele pode fazer em termos de melhorias de saúde ou em termos de prevenção, né? Então, isso é uma questão bastante importante que vai gerar cada vez mais necessidade da enfermagem. Outra questão importante é a questão da telemedicina, das consultorias genéticas, da educação online, né? Então, tem se utilizado muito a telemedicina para estreitar distâncias, especialmente a questão de a gente não ter os especialistas em todos os lugares e, eventualmente, a gente ter que fazer uma ponte com serviços de atenção básica, serviços intermediários, né? Então, a telemedicina tem, de fato, ampliado acessos aos pacientes em áreas remotas, então, para trazer esse cuidado genômico, esse aconselhamento genético para essas áreas também, né? E esse enfermeiro, ele tem atuado como consultor, auxiliando médicos, pacientes, pesquisadores, e no atendimento dessas descobertas que vão estar na rotina, né? E não necessariamente no ambulatório de genética, no ambulatório específico de uma doença X. Ele vai estar lá passando no postinho, né? Vai estar na UPA, vai estar, enfim, no pronto atendimento. Então, é super importante
que a gente reduza esses espaços. E também, muitas vezes, desenvolvendo conteúdos educativos, né, sobre genômica para profissionais de saúde e pacientes, não muitas vezes com o intuito de formar especialistas, mas com o intuito de globalizar a informação genômica, né, para empoderar profissionais de saúde, pacientes e famílias com essa questão. E pensando na medicina de precisão, melhor, na enfermagem de precisão, né, o nosso cuidado de enfermagem, os nossos protocolos de assistência de enfermagem também precisam ser baseados nesse perfil genético, né, não é só o cuidado médico que vai gerar um tratamento, enfim, é nosso também, né, para que a gente possa otimizar essa resposta ao tratamento, otimizar esse programa de rastreamento, enfim. Então, a gente vai ter que cada vez mais lidar no nosso dia a dia com essa realidade. Talvez a gente ignore nesse momento, mas ela está lá acontecendo, né? Eu sou lá um enfermeiro do ambulatório de quimioterapia, eu estou lá administrando trastuzumab para algumas pacientes e não para outras. Eu estou lá administrando o medicamento X para alguns pacientes e não para outros. E aí, em nenhum momento a gente se questiona, né? Ou eu estou administrando aquela droga só para aquele diagnóstico. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Para esses pacientes que vão estar aí respirando a questão genética em termos de prevenção, diagnóstico precoce e, eventualmente, tratamento. Então, a gente também vai ter que personalizar o nosso olhar e o nosso cuidado. Perspectivas futuras, então, para a enfermagem genética e genômica. Bom, como eu falei já, né, essa tendência à personalização, a gente vai ter que personalizar. Essa personalização, ela vai se tornar cada vez mais uma prática comum, porque a gente vai precisar fazer ajustes, ou a gente vai estar meio que inserido, né, numa realidade que já foi ajustada para aquele paciente. Então, como eu falei, eu vou estar lá no ambulatório de quimioterapia administrando o trastuzumab só para algumas pacientes, não para todas, com câncer de mama. Ou eu vou estar num ambulatório infusional administrando uma droga X para um paciente com a doença rara Y. Então, ou a gente vai participar ativamente dessa personalização, ou a gente vai, de alguma maneira, estar inserido nessa personalização. E é importante também que a gente esteja ciente disso, para que a gente possa ir minimizando, né, os impactos disso para o paciente, para a família, e permitir que também outros cuidados que estão talvez relacionados mais ao nosso escopo, possam também ser adaptados para cada paciente, para cada família. Seja personalizar, por exemplo, a educação que precisa ser dada, entender as barreiras de letramento, de comunicação, as dinâmicas familiares. Então, isso é super importante para que a gente possa personalizar essa informação. O desenvolvimento de novas terapias genéticas, né? Então, cada vez a gente vai ter aí no jogo medicamentos novos, ou não necessariamente medicamentos novos, mas medicamentos que vão passar a fazer parte daquela rotina. Então, por exemplo, a imunoterapia, né? Pembrolizumab, nivolumab, estão aí, né? Já estão aí, mas às vezes ele passa a fazer parte do protocolo de um diagnóstico X oncológico, por exemplo, ou de alguma doença, outra doença imunológica, ele passa a fazer parte, porque já temos ali uma evidência científica, já foi aprovado que aquele medicamento possa ser usado naquele contexto. Ou, por exemplo, estamos usando para o convênio, para o particular, mas aí ele passa a fazer parte do escopo do Sistema Único de Saúde. Então, ele passa a ser a minha realidade. Então, a gente vai ter o tempo todo essa inovação em tratamentos, que é muito bom, mas a gente vai ter que dar uma corridinha para acompanhar, né? São novos efeitos colaterais, novos mecanismos de ação, novas formas de administrar, ou outras orientações que eu preciso dar para o paciente, enfim, então tem que atentar a isso, né? E ficar atento para que eu possa educar os pacientes na medida que essas coisas acontecerem. E compreender aquilo que quando a gente estuda na faculdade, né? O professor fala, mas por que você está dando Buscopan? O que é o Buscopan? Né? Como é que administra? Quais são os efeitos colaterais? É você ir lá administrar um Buscopan estando ciente disso, né? Para que a gente possa desenvolver raciocínio clínico nesse cuidado, né?
sempre que possível, ativamente ou indiretamente, participar de estudos clínicos, né? Então, às vezes, como eu falei, o estudo a gente não é da pesquisa, mas a gente tem lá na nossa unidade, está acontecendo uma pesquisa. Então, contribuir, favorecer, ajudar, né, para que essas pesquisas aconteçam, porque as pesquisas são super importantes para que a gente possa ter cada vez mais elementos para eventualmente descobrir uma droga nova, para eventualmente incluir uma droga que eu já tenho conhecida num protocolo novo, para incluir um medicamento no rol da ANS, para incluir um medicamento no Sistema Único de Saúde, e assim sucessivamente, né? Então, participem, colaborem sempre que vocês souberem que tem um estudo científico acontecendo na sua unidade, no seu hospital, né? E ajudem ativamente, compreendam como vocês podem colaborar no monitoramento desses pacientes e eventualmente, vão estar participando da avaliação dessas intervenções, de efeitos colaterais, de desfechos clínicos, enfim. Então, eventualmente, a gente vai estar nesse papel também. E é importante dizer que isso tudo tem um impacto essencial para a saúde pública, né? Muitas inovações em genética e genômica vão revolucionar e estão revolucionando a forma como a gente previne e controla doenças, né? A gente tem tido um avanço bastante importante em cardiogenética, né? O Mapa Genoma Brasil, ele olha para a oncologia e para a cardiogenética, para várias doenças genéticas que têm um fundo hereditário. Então, quer dizer, vai revolucionar a forma como eu entendo a hipertensão arterial, por exemplo, né? Não é só as doenças raras, as doenças mais complicadas, complexas, são aquelas doenças que aparentemente estão no nosso dia a dia e que aparentemente a gente já sabe tudo delas, né? Então, elas estão aí. E os profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem que estão na linha de frente, que estão nas unidades básicas, que estão nos hospitais gerais, eles são super importantes também para que a gente promova a saúde, promova a educação sobre práticas saudáveis e prevenção de doenças, também usando conhecimentos, mesmo que conhecimentos mais iniciais, mas conhecimentos em genética e genômica, né? E às vezes são eles que não vão fazer necessariamente o diagnóstico, mas vão apontar direções, vão apontar coisas que parecem que não estão muito legais, vão apontar uma história familiar que parece meio suspeita, por exemplo, né? Vão ajudar no teste do pezinho, imagina, o teste do triagem neonatal, é todo genético e genômica ali, né? E a gente já incorporou na nossa prática, e a gente talvez nem perceba que esteja fazendo algo muito sofisticado, né? Um diagnóstico muito sofisticado para várias doenças, né, genéticas, e está lá, já incorporado na nossa rotina de uma maneira que a gente nem percebe esse nível de complexidade, né? E a gente vai ter cada vez mais esse conhecimento genômico nos ajudando a melhorar estratégias de prevenção, de controle de doenças, também melhorando os nossos resultados em termos de saúde pública. Então, por fim, eu quero dizer que os enfermeiros vão desempenhar um papel bastante essencial na implementação de inovações tecnológicas em genética e genômica, para melhorar a qualidade da saúde dos pacientes, a qualidade da saúde das famílias, de uma maneira geral. O quão é importante esse conhecimento em genética e genômica, e como é vital esse conhecimento para a nossa prática clínica e para que a gente possa oferecer cuidados de alta qualidade. A educação contínua também é essencial para que os enfermeiros permaneçam atualizados sobre essas inovações em genética e genômica. E essa colaboração interdisciplinar entre diversos profissionais, entre profissionais especialistas e não especialistas, entre diversas especialidades diferentes, vai ser super importante para que a gente possa dar um cuidado centrado no paciente. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Deixo aberto a SBEG, os canais da SBEG, o site, o Instagram da SBEG, para que vocês possam conversar com a gente. O e-mail da SBEG é sbeg@sbeg.org. O meu e-mail é silvana.santos@secamargo.org.br. Vocês também podem me escrever, podem escrever para a SBEG, e eu vou estar à disposição para esclarecer o que vocês quiserem. Um abraço, obrigada.